Inclusive, esse puxão de orelha público do presidente Lula, ele foi feito durante o lançamento de um novo programa do governo, o programa Acredita. E é sobre ele que a gente conversa agora com a nossa analista de economia, Débora Oliveira. Tudo bom, Débora? Bom dia. Bom dia, Carol, para você, para todo mundo já nos acompanhando. Débora, é um programa que está de olho no microempreendedor, naquele pequeno empresário e numa fórmula já conhecida do governo, que é olhar para linha de crédito e também para renegociação de dívida. Já era muito esperado, inclusive, né? Já tinha uma expectativa muito grande, principalmente por causa desses microempreendedores endividados. A gente já vinha falando até desde a semana passada, na expectativa do lançamento desse programa, que acabou sendo adiado em alguns momentos por causa da agenda do presidente Lula. Mas finalmente veio e veio num pacotão que envolve até outros setores, como, por exemplo, crédito para o setor imobiliário, para poder abranger ali a classe média que não consegue se classificar na baixa renda para ter acesso à Minha Casa Minha Vida, mas não consegue também ter linha de crédito para poder conseguir financiar o imóvel. E esse pacotão aí de medidas vai ajudar sobre isso, que a gente vai mostrar aqui para vocês agora alguns pontos. Eu separei alguns principais eixos aqui do programa para a gente entender um pouco como que vai funcionar esse Acredita. Até então, pelo que foi trazido para a gente de detalhes ontem, né? Primeiro de tudo, o primeiro eixo é abranger ali uma linha de crédito para aquelas pessoas, aqueles microempreendedores que estão inscritos no Cade Único, ganham até 2 salários mínimos. 95 milhões de brasileiros estão inscritos no Cade Único, podem acabar sendo beneficiados com essa linha de crédito que iria até R$20 mil. Não há ainda muito detalhe de quais todas as instituições vão participar, mas o Banco do Brasil, por exemplo, já andou antecipando que vai ter uma linha de crédito voltada para mês. Então, a gente precisa ficar atento, porque aqui é um dos eixos do programa Acredita. Aí tem um processo do desenrola para as empresas, para os micro e pequenos empreendedores, junto com o Procred 360. O que o governo quer? Quer negociar as dívidas dessas empresas com descontos que, segundo o ministro Márcio França, pode sair em média 40%, mas pode chegar até 90% da dívida dessas empresas, que desde a época da pandemia acabaram ficando endividadas, acessaram créditos como o Pronampe, por exemplo, mas não vinham conseguindo pagar. Então, isso vai poder ser renegociado e, para além disso, ter uma linha de crédito para aqueles que têm um faturamento de até R$360 mil. E sobre essa linha de crédito, a gente vai falar mais daqui a pouquinho. Crédito imobiliário, aí é o terceiro eixo que a gente tem nesse programa Não Acredita, que envolve a securitização, inclusive, do crédito imobiliário, que o próprio ministro Fernando Haddad já vinha falando sobre isso, que nada mais é do que, por exemplo, o banco que tem aquela linha de crédito imobiliário já tem aquela carteira de clientes que tem financiamento imobiliário. O banco pode securitizar, ou seja, levar essa linha de crédito para o mercado, fazer uma negociação, abrir mais espaço no seu balanço e oferecer mais crédito imobiliário, tendo ali um fundo garantidor do próprio governo para poder abranger um pouco mais a classe média que não conseguia ter acesso a esse crédito imobiliário para comprar a casa própria. É, portanto, uma ampliação para a classe média no crédito imobiliário. E aí, a quarta linha, que é o Brasil Sustentável, buscando ali investimentos de estrangeiros para poder trazer linhas de crédito para esse setor, inclusive também, sempre lembrando que o governo tem buscado pautas verdes cada vez mais, enfim, abrangendo um pouco mais sobre isso. Ainda ficam algumas interrogações do funcionamento do crédito e fornecimento desse crédito para quais instituições vão participar, como que vai se dar isso. A gente sabe que essas medidas, inclusive, do Desenrola, já vinha dizendo ali na MP que era já a partir de hoje que valeria, e a gente vai discutindo cada vez mais os benefícios desse programa do Acredita, que está sendo agora a grande cartada desse governo, né, Carol? Aposta, né? Débora, inclusive vamos trazer mais detalhes agora sobre o Acredita. Conversamos com o presidente do Sebrae, Décio Lima, está conosco para uma conversa ao vivo. Tudo bom, Décio? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Débora. Bom dia, querida Basília, que está aqui comigo Brasília. Exatamente, Décio. Eu, a Débora Oliveira, nossa analista de economia, e a Basília Rodrigues, nossa analista de política, estarão nessa entrevista com você, nessa conversa, nesse bate-papo. A Débora trazia para a gente os principais eixos desse programa, os 4 eixos que movem o Acredita. Onde entra o Sebrae nesse programa? Bom, o Sebrae entra num outro patamar. Nós estamos oferecendo nesse momento um fundo garantidor, que é o maior da história dirigida a este setor, da micro e pequena empresa. Na verdade, é o acumulado daquilo que foi oferecido de crédito durante 28 anos, só agora
numa apresentação única, nós devemos chegar a 30 bilhões de reais de crédito para o próximo período com um fundo garantidor. Nós fizemos um fundo que reúne em torno de 2 bilhões de reais para justamente escancarar, abrir as portas do sistema financeiro com a garantia do crédito para que este setor possa impulsionar ainda mais a economia do nosso país. Para se ter uma ideia, Débora e Carol, isto significa a possibilidade de 80% dos CNPJs no Brasil que hoje não têm acesso ao crédito. O micro e o pequeno e o MEI representam 95% das empresas brasileiras. E 80% deste setor não tem acesso ao crédito porque justamente não tem a garantia e o aval. E a partir desse momento o Sebrae vai oferecer a garantia, abrir o mercado financeiro para que ele possa impulsionar o seu pequeno negócio. E além disso, um processo com aquilo que nós temos no Brasil inteiro, nos nossos programas, que é um crédito assistido. Fazer com que o MEI, o pequeno empresário, aquele que quer fazer escala, inclusive crescer no seu processo econômico, tenha um crédito seguro para ele não ser um inadimplente amanhã. Portanto, é um momento também histórico, é a maior carteira de crédito da história para este setor, desde quando foi instituído o Super Simples, no primeiro governo do presidente Lula, e instituído em 2008 o MEI, que traz hoje essa pujança representativa da economia brasileira. Inclusive, são aqueles que, do total de 1.480.000 empregos criados no ano passado, 80% são originários do micro e do pequeno empreendedor brasileiro. Neste ano, com a conta de janeiro e fevereiro, dos quase 500 mil de novos empregos, a grande maioria expressiva, alcançando este patamar de 80%, são originários desta pujança extraordinária da economia brasileira, que precisa acessar aquilo que sempre foi proibido, na verdade, que é o acesso ao crédito, por não ter as garantias que é a exigência inicial para poder ter condições de ampliar o seu negócio e de fazer escala na sua produção. Débora? Perfeito. E, Décio, para poder participar desse programa, que eu acredito que quem esteja agora, o microempreendedor que esteja nos assistindo agora, quer saber se ele tem um perfil para isso, né? Ele tem um perfil para ser atendido pelo Sebrae? Quais são os critérios para isso? Existe um faturamento mínimo? E aí o Sebrae ele vai funcionar como um intermediador com essas instituições financeiras? Que instituições são essas? Eu acho que essas foram das dúvidas que ficaram ontem durante a apresentação do Acredita. Bom, o Sebrae conseguiu praticamente reunir essa capilaridade do sistema financeiro brasileiro. A nossa parceria com o Fundo Garantidor começa com o BNDES, que também está dando a sua contribuição na construção desse fundo, com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com todo o sistema das cooperativas de crédito e também com os bancos de desenvolvimento regional, além dos bancos privados que estão sendo mobilizados pelo próprio BNDES. Isso vai nos dar, com certeza, uma pulverização de crédito. Agora, é evidente que a porta é o Sebrae. No nosso ativismo, espalhado por praticamente todos os municípios brasileiros, nos nossos programas como Cidade Empreendedora, nas nossas estruturas e também naquilo que nós vamos já oferecer a partir do lançamento de ontem, que é a plataforma para que as pessoas possam acessar todas as informações e o próprio crédito através desta plataforma que nós estamos oferecendo para o micro e pequeno empreendedor no Brasil inteiro. Basília? Obrigada, Carol.
Décio, eu gostaria que o senhor explicasse assim, o quanto dá para acreditar no empreendedorismo no Brasil. A gente vê as pessoas reclamando de excesso de impostos, excesso de juros, de amarras, até culpabilizam o poder público de não dá para ser empreendedor no Brasil, não dá para ser meu próprio chefe, porque existem muitas regras, muita interferência do poder público. Hoje, é negócio ser empreendedor no Brasil? Não tenho a menor dúvidas. Hoje, ser empreendedor é o próprio empoderamento de homens e mulheres que acordam de manhã e enfrentam as dificuldades naturais de um mercado econômico feito para acumulação de riqueza. Eles são a expressão da sobrevivência da economia brasileira, mas ao mesmo tempo são o resultado fantástico de acontecimentos espalhados em todo o território nacional. Nós temos no SEBRAE um processo histórico de resultados fantásticos que nos permite hoje ser a sexta marca de maior credibilidade do povo brasileiro, porque somos uma porta de sonhos, mas ao mesmo tempo sonhos que se concretizam. É a expressão da economia brasileira na geração de renda, na geração de empregos, é o setor que hoje responde por 55% dos empregos formais. E é importante dizer, Basília, que aquele que se formaliza tanto como MEI, como microempreendedor no início da sua atividade econômica, eles automaticamente já incrementam a sua própria renda com a formalização em 25%. Esse é o diagnóstico que o SEBRAE tem em profundidade da realidade deste setor. E é o grande desafio nosso, porque hoje somamos em torno de 25 milhões de mulheres e homens que são MEIs, são micro e pequenos empreendedores, mas temos outros 19 milhões de brasileiros e brasileiras que também empreendem e que ainda estão na informalidade, que é o grande desafio para nós, inclusive agora nesta pauta que o Brasil nunca teve, que é um marco regulatório do oferecimento de crédito para esse setor, dos quais sempre a porta foi fechada. Nós estamos num grande momento e eu quero aproveitar para dizer a você que é empreendedor, procure o SEBRAE para que nós possamos prestar aquilo que o Brasil tem de melhor qualidade para orientar o seu negócio dentro da sua criatividade, no seu bairro, na sua pequena economia, para que você possa crescer e desenvolver um processo econômico de renda seguro naquilo que você produz hoje no nosso país, independente da atividade econômica que você exerce. Ou seja, Décio, o programa Acredita também tem esse papel de trazer esse trabalhador, esse empreendedor que atua na informalidade para a formalidade? Com certeza. O programa Acredita é um grande projeto que foi ontem apresentado pelo presidente Lula, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, por vários protagonismos dos ministérios, inclusive o Ministério de Desenvolvimento Social, para que nós possamos ali interromper este conceito que não é verdadeiro, de que as pessoas vão perder a renda mínima ao se tornarem empreendedores, para que nós possamos ter uma política de Estado à altura da expressão do que representa esse contexto econômico hoje no Brasil, que, como eu disse, reúnem 95% dos CNPJs só na formalidade e temos outros 19 milhões de brasileiros que acordam de manhã, produzem os processos econômicos e ainda não se formalizaram. Portanto, é um grande momento para o Brasil, dando sustentação de política de Estado a essa base econômica que incrementa os processos econômicos historicamente no nosso país e que agora passa a ter um marco regulatório com a política trazida com o programa Acredita, dos quais o SEBRAE faz parte. Décio Lima, presidente do SEBRAE, nessa conversa aqui conosco, trazendo os detalhes sobre o programa Acredita. Mais uma vez, Décio, muito obrigada, um bom dia. Bom dia a todos.